Beleza, galera? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Silveira e você está no canal Eu e a Palavra. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pequeno vídeo para vocês que fala sobre o chamado. Você já pensou sobre o seu chamado? O que é o chamado na Bíblia? O que quer dizer isso? A palavra de Deus tem um chamamento para cada um de nós. O chamado, ele é mais que uma vocação. É algo que o Senhor, o próprio Deus, estabeleceu para que cada um de nós pudéssemos fazer. Então, cada um de nós tem um chamado. E é muito mais do que aquele versículo que muita gente sabe e fala, que é o Ide, que é um texto de Marcos 16,15 que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou falando muito mais que isso. Esse ide quer dizer que todos nós temos que fazer algo pelo evangelho. Todos nós temos que anunciar as boas novas. Só vai alcançar as pessoas se alguém anunciar. Então eu e você temos que fazer o ide. Eu estou falando de algo que é muito mais que isso. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar aqui, para que assim nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre o chamado. Beleza? Presta atenção aí. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente
você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999 mil almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Prestando muito bem atenção no vídeo, ele coloca algumas situações do que literalmente é o chamado. E queridos, você já parou para pensar qual é o seu chamado? De repente você está pensando, será que o meu chamado é... Será que o meu chamado é a pregação? Será que o meu chamado é o louvor? Será que o meu chamado é o evangelismo? Será que o meu chamado Tem várias coisas que podem ser o seu chamado. E de repente, muitas vezes você nem parou para pensar no que é o chamado. E queridos, pasmem, apesar de parecer simples, muitas pessoas passam a vida toda sem saber o que é o chamado, qual é o seu chamamento. Quem tem essa resposta sobre o chamado é o próprio Deus, e o Senhor nos chamou cada um para fazer uma coisa. E a palavra de Deus ela fala muitas vezes sobre o chamado. Por exemplo, 2 Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E tem vários textos que falam sobre o chamado. 1 Pedro 5,10 também fala: e o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará e confirmará e fortalecerá e porá sobre firmes alicerces. Então está falando do chamado também. Lá em Hebreus também fala do chamado. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos em pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3:1. E tem vários outros textos que falam do chamado. O que a gente mais lembra falando sobre chamado é aquele texto de Marcos 16:15 que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então já começa a se desenhar o que seria o chamado. Segundo o que a gente observa no vídeo, o chamado então é que o Senhor nos chamou cada um para uma determinada coisa. Queridos, o Senhor não precisa repetir o chamado. O chamado pode ser exclusivo para cada coisa e para cada pessoa. E o texto de Efésios 4,16 diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, Ele nos chamou para sermos um corpo ajustado. E um corpo ajustado, cada órgão, cada coisa faz o seu trabalho. Então, a partir disso, quer dizer que na palavra de Deus, ela tem um chamamento para cada um de nós. E como nós podemos ver no vídeo, né?
Cada um tem um chamado a exercer. E eu pergunto para você hoje, você sabe qual é o seu chamado? O negócio é o quanto você está disposto a buscar esse entendimento. O quanto você está disposto a buscar o Senhor para poder saber qual que é o seu chamamento, qual que é a sua chamada, né? A palavra de Deus diz em Jeremias 29:13, diz bem assim, preste atenção. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A partir do momento que você busca Ele de todo o seu coração e você passa a ter intimidade com Ele, Ele vai se revelando cada vez mais a você e você vai começar a entender qual é o seu chamado, qual é o seu chamamento. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu chamado? Preste bem atenção. Muitas vezes as pessoas acreditam ser vocacionadas para uma coisa que de repente não é. E muitas vezes se sentem frustradas, desanimadas porque não conseguem atingir o alvo. E muitas vezes, queridos, elas podem estar no chamado que ela acredita ser, mas não é aquilo que o Senhor chamou. Como no vídeo, eu quero pegar um exemplo do vídeo. Lembra do rapaz no vídeo aí que fala que ele foi chamado para ser médico? E ele falou, mas eu sou pastor. E o que eu acho mais interessante é porque pega bem no foco de que toda vez que alguém fala assim, ô, fulano é um pastor, e as pessoas nunca se negam, porque ficam com medo, né? Mas de repente não é o chamado daquela pessoa, é o Senhor que sabe qual é o chamado. Ela acreditou porque é algo de bom grado e ele aceitou aquilo, mas de repente não era o chamado que o Senhor tinha para ele, como no vídeo mostra. O Senhor tinha chamado o rapaz para ser um médico, ele ia influenciar pessoas que ganhariam milhares de pessoas. Pensa comigo. De repente você acha que o seu chamado é para ser muito grande e de repente as coisas que você vai fazer são muito pequenas. Mas pensa comigo, e as pessoas que, por exemplo, você poderia ganhar, mesmo o seu chamado sendo de dar um bom testemunho, de ser aquela pessoa que de repente é tímida, fala pouco, mas quando fala, fala com certeza, fala com convicção, que tem conhecimento da palavra. E de repente, se você nessa jornada, você ganhasse, por exemplo, um John Wesley da vida, ou você ganhasse um Billy Graham da vida, ou você ganhasse um Jonah Edwards da vida, ou você ganhasse um Spurgeon da vida, será que a sua coroa não está cheia de pedrinhas preciosas, não? Galera, passe a pensar no seu chamado. Beleza? Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Sempre lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para um colega, deixe algum comentário aqui, algo bacana que você possa deixar para nós, algo que você gostaria de ver. E sem contar, eu não esqueça dessa palavra, não custa nada. Eu te abençoo, você me abençoa. Beleza? Esse é o canal Eu e a Palavra. Valeu!